Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Jardim de Maria, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria e desejando um bom dia para todos nós. Quando nos dispomos a escutar e refletir sobre temas ligados ao Evangelho de Jesus, acende-se em cada um de nós a lâmpada da esperança e da resignação. Esperança porque confiamos em Deus. Resignação porque sabemos que sua justiça não falha. Dada a gentileza da direção da casa em facultar-me a escolha do tema, inclinei-me pelo assunto representações históricas de Jesus, reconhecendo desde já que o título deve causar uma certa estranheza. Mas a esse propósito das representações históricas de Jesus, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: mesmo que historicamente tenhamos conformado Jesus aos nossos interesses mais imediatos, a lição é uma só: conhecer, vivenciar e imitar Jesus. A vinda de Jesus para o orbe terreno, podemos dizer que para o povo judeu, para a tradição judaica, foi uma longa espera. É fato que Jesus, o governador espiritual do planeta, enviou alguns avatares em seu nome para trazerem a mensagem celestial em torno do cumprimento das leis divinas, caminho único para alcançar o reino dos céus. Alguns avatares de Jesus. Krishna foi um mensageiro de Deus que nasceu na Índia em 3228 a.C., mais de 3 milênios antes da chegada de Jesus à Terra. Já estava entre nós, ou já esteve entre nós, um mensageiro de Deus, trazendo a mensagem do amor. Krishna, curiosamente, nasceu numa prisão. E isso foi um sinal para ficarmos sabendo que todos nós nascemos na prisão do eu, do ego, na prisão deste mundo, das coisas terrenas. Outro avatar que podemos lembrar é Hermes Trimegisto. Trimegisto significa 3 vezes grande ou 3 vezes sábio. Hermes Trimegisto foi um filósofo egípcio que viveu 2500 anos antes de Cristo, portanto, 2 milênios e meio antes de Jesus, e viveu na cidade de Ninos. Na tradição clássica ocidental, calcada na Antiguidade Tardia, Hermes Trimegisto adquiriu o papel importante de uma lenda. Ele foi considerado um ideal de sabedoria a ser seguido, considerado o fundador do conhecimento,
o profeta da ciência, o primeiro dos sábios. Um homem de grande valor para a sociedade de sua época e pelos ensinamentos para as sociedades a posteriori. Outro avatar é Confúcio. Confúcio, o filósofo chinês, viveu entre 551 e 479 a.C., portanto, considerando os dois avatares anteriores, numa época mais próxima à chegada de Jesus. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental. Confúcio pregava procedimentos corretos nas relações sociais, pregava a justiça, mas, acima de tudo, ele pregava a sinceridade. E um outro avatar também, por demais conhecido de todos nós, foi Siddhartha Gautama, o famoso Buda, que viveu entre 563 e 483 a.C., considerado na história da humanidade como o grande símbolo do desprendimento e da paz espiritual. Mas, como eu disse para vocês inicialmente, houve uma longa espera judaica para a chegada de Jesus. Veja que entre Moisés, que retirou o povo escravo, o povo hebreu escravo do Egito, retirou em direção à terra prometida, entre Moisés e Jesus, passaram-se aproximadamente 1.200 anos. Então, nessa janela de tempo aí de 1.200 anos, vamos observar que a primeira notícia celestial da vinda de Jesus para a Terra vai ocorrer 400 anos depois de Moisés, exatamente com o profeta Joel. Moisés tira o povo do Egito em direção à Terra Prometida. 400 anos depois, surge a primeira notícia celestial, a primeira manifestação da vinda de Jesus para a Terra. E a mensagem do livro de Joel é muito clara. Joel avisou sobre a vinda do dia do Senhor, que ele chama um dia de escuridão e castigo. Porém, é preciso observar que a mensagem de Joel tem outro lado muito mais positivo, não obstante ele dizer que eram dias de escuridão e castigo. Por quê? Da escuridão, das trevas, vem a luz. E Joel profetizou sobre a descida do Espírito Santo e as consequentes bênçãos espirituais que seriam derramadas sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Você pode conferir isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 a 21. Ocorre agora que 430 anos antes da chegada de Jesus, foi apresentada a última profecia de sua vinda. Quem é o profeta que faz isso? Isaías. Então, 400 anos depois de Moisés e 430 antes da chegada de Jesus, nós temos duas grandes notícias. Primeiro com Joel e depois com Isaías. Só que entre Joel e Isaías há uma janela de tempo de 370 anos. E nesses 370 anos são derramadas 14 profecias que falam da vida de Jesus. Mas o surpreendente e ao mesmo tempo inquietante é que depois que Isaías anuncia a vinda de Jesus, passam-se 400 anos do mais absoluto silêncio em relação a notícias divinas para a humanidade, para a comunidade
judaica. Nenhuma menção, nenhuma notícia, nada, absolutamente nada. Até que Jesus finalmente chegue para a sua missão terrena. A partir disso, então, vamos ver quais são essas representações de Jesus, representações históricas, desde a época do anúncio de sua vinda lá com o profeta Isaías até os tempos contemporâneos. A primeira representação de Jesus é a de Messias. E essa representação de Messias foi anunciada 4 séculos antes, como eu disse, dele chegar, dele nascer entre nós, pelo profeta Isaías. Isaías prometeu que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança que quebraria o jugo da sua carga. Está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 4. E que seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está lá no versículo 6, melhor dizendo, desse capítulo 9 do livro de Isaías. Então, Isaías anuncia que esse Messias vai chegar, que ele vai ser conhecido como Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Acontece que depois de esperar tanto tempo, 400 anos, a nação judaica exigia um sinal de Jesus que confirmasse que ele, o divino Rabi, verdadeiramente era o Messias anunciado por Isaías. Até porque tem-se notícias históricas que muitas criaturas apareceram antes, dizendo ser o Messias, mas que, numa fração de segundo, desapareciam com seus anúncios. Então Jesus nasce, vai crescendo, passa a fase de criança, de adolescente, chega à fase adulta. E vários foram aqueles que reconheceram que Jesus era o Messias enviado. Quando ele é apresentado ao templo, Zacarias exclama que meus olhos agora viram a salvação. Quando os pais de Jesus levam ele, ainda criancinha, bebê. Então, esta comunidade judaica queria, de fato, uma comprovação de que ele era o Messias esperado. E aí é quando Jesus inicia suas curas e os chamados milagres, aproximadamente número de 40, testemunhando ser verdadeiramente o Messias esperado. Esta é a primeira representação. Quando ele começa a realizar as curas, ele assume uma nova representação para as pessoas. E a segunda representação é de curador. Como se fosse um médico. E Jesus diversifica a metodologia, os métodos de cura, exatamente para comprovar a sua superioridade espiritual. Misturando saliva com terra, ele cura o cego de Betsaida. Com a palavra, ele cura o cego Bartimeu, a criança endemoniada. À distância, ele cura o servo do centurião. Deixando-se ser tocado em suas vestes, ele cura a mulher hemorroíça. E à medida que Jesus vai produzindo essas curas, então ele passa já não mais ser conhecido como Messias, mas como um curador.
E evidentemente que àquela altura dos acontecimentos, a quantidade de pessoas que procuravam Jesus era muito grande. Era uma grande legião de doentes, de obsidiados, de perturbados, que ia até Jesus em busca da cura. Jesus atendia a todos, curava a todos, mas neste processo, ele aproveitava para disseminar seu conhecimento, que naquela época era único e extraordinário, porque ele começava a falar de coisas que o povo nunca tinha ouvido. E evidentemente que a sua fala não era apenas dirigida para aqueles que ele curava, mas fundamentalmente para os seus discípulos e apóstolos que o acompanhavam. Nesse momento, além de Messias, de curador, Jesus também passa a ser conhecido como mestre, porque ele passa a ensinar. E dessas coisas que o povo nunca tinha ouvido falar, uma das que mais chama a atenção é quando Jesus anuncia a ideia do perdão, no formato de Jesus. Não a ideia do perdão que estava no Antigo Testamento. Observe que no Antigo Testamento o perdão é citado 78 vezes. Se você ler toda a história do Antigo Testamento, você vai ver que em 78 oportunidades fala-se de perdão. Mas dessas 78, apenas uma oportunidade se refere ao perdão entre duas pessoas, que é na história de Esaú e Jacó, dois irmãos. Todas as outras 77 citações que falam do perdão é do perdão de Deus para com os homens. Nessa época em que Jesus está na representação de mestre, um exemplo clássico dos ensinamentos, dos novos ensinamentos que ele trazia, está numa fala em que ele diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei." E esse alívio é exatamente aquele produzido pelo perdão, outorgado por aquele que foi magoado, ofendido, injuriado, vilipendiado, para com seu ofensor. Perdão esse que anula o peso da carga, que é o rancor produzido pela mágoa ou pela ofensa. O tempo vai avançando e Jesus vai mudar de representação. Jesus segue fazendo o seu trabalho de apostolado evangélico, curando as criaturas, visitando as pequenas aldeias, indo de um lado para o outro, sempre acompanhado dos apóstolos, dos discípulos e de uma grande multidão de interessados na sua palavra, no seu poder. Mas só que isso incomoda os judeus, incomoda o sinédrio. E aí, Jesus é preso e vai ser crucificado por ordem de Pilatos. Jesus não resiste à maldade do sinédrio. Eles buscam sempre uma razão para prender Jesus e o fazem no célebre episódio do beijo de Judas. Depois da quinta-feira da Semana Santa, em que Jesus se retira para o Horto das Oliveiras para orar e vai com os seus apóstolos. Lá ele é preso, não esboça nenhuma reação e todos imaginam o que vai acontecer com ele. Herodes manda Jesus para Pilatos, que era o governador
da província. E Pilatos impõe a Jesus um tipo de morte que não era da tradição judaica, era da tradição romana, que é a morte pela crucificação. Se ele fosse morrer pela tradição judaica, seria por apedrejamento. Jesus, então, é preso, passa-se todo o processo da sua crucificação, e ele vai mudar a representação para o povo, porque ele é o cordeiro imolado verdadeiramente de forma mansa e sublime. Ele desencarna publicamente para que todos vissem com os próprios olhos a exterminação da existência humana de forma cruel e humilhante. Sim, é humilhante, porque Jesus é crucificado entre dois ladrões. Naquele momento em que ele é preso e crucificado, ele paga um preço muito alto do amor verdadeiro que ele pregava, do amor desinteressado de homenagens, do amor desinteressado de pompas. Com a mesma simplicidade que Jesus chegou ao mundo, ele agora se despede do mundo, ainda que de uma forma aviltante, mais simples. Nesse momento ele assume a função de Salvador. Por quê? Porque 3 dias depois de sua morte, ele reaparece, fica 40 dias com os seus discípulos e apóstolos, e nesse momento, vencendo a morte, então ele passa a ser visto como o Salvador. Por quê? Porque os judeus daquela época estimavam que o mestre os salvaria. Evidentemente que o que a nação judaica queria era ser salva da dominação romana. E Jesus não estava salvando o povo da dominação romana, mas pretendia salvar cada um, ou melhor, mostrar que cada um deveria salvar a si mesmo, individualmente. Ele nunca salvou ninguém. Um engano muito grande foi engano dos judeus e continua sendo engano para muitos que ainda pensam assim. Mas Jesus morre crucificado, reaparece, fica 40 dias, retorna definitivamente ao plano espiritual e a figura de Jesus, a história de Jesus, todos os seus feitos começam a ser disseminados. E aparece a 5ª representação de que depois de tudo que ele passou, ele só poderia ser verdadeiramente filho de Deus. Então a 5ª representação é de filho de Deus. Observe, meu amigo, minha amiga, que a mitologia antiga contém muitos personagens com um pai humano e um pai Deus. Por exemplo, Hércules. Hércules é filho de Zeus e Alquimena. Enéas é filho de Afrodite e Anquises, na mitologia grega. Horus é filho de Osíris e de Ísis, na mitologia egípcia. Thor é filho de Odin e de Jord, na mitologia nórdica. Então, naquela época também buscou-se o aspecto mitológico para explicar a presença de Jesus entre os homens, a de Filho de Deus. É possível que você veja em alguns textos da tradição judaica a expressão Benei Elohim, geralmente traduzida como filhos de Deus, e é entendida como a descrição de anjos ou seres humanos imensamente poderosos. E esse poder em Jesus já era reconhecido. Basta que a gente recorra
ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, o encontro do anjo Gabriel com Maria, mãe de Jesus: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está lá registrado no Evangelho de Lucas. Mas o poder de Jesus não fica por aí desde o seu nascimento. Vamos lá em Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Lembra lá do episódio de Jesus acalmando a tempestade? Mas também em Mateus, capítulo 16, versículos 15 e 16, está escrito: quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante. E uma passagem semelhante vamos encontrar em João, capítulo 11, versículos 25 e 27. Antes de Jesus levantar Lázaro dos mortos, ele perguntou a Marta, irmã de Lázaro, se ela acreditava que ele era a ressurreição e a vida, e ela respondeu: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que interessante. O cristianismo, então, já havia saído de Israel em direção ao mundo e, por isso, era necessário alçar Jesus a uma condição mais nobre. E aí o que é que acontece? Vem a sexta representação. Jesus não é mais o Filho de Deus, ele é muito mais que isso, ele é o próprio Deus. Principalmente entre as populações pagãs. Claro, isso só pode acontecer entre os pagãos porque na cultura judaica era impossível que os judeus acreditassem nisso. Os judeus acreditavam que ele era o Filho de Deus. Mas fora da tradição judaica, entre outras populações, porque a notícia vai se espalhando, a mensagem vai caminhando. Aí ele passa a ser apresentado como o próprio Deus. Aí, nesse momento, o que é que se observa na história da humanidade? Esquece-se a mensagem e passa a se adorar o mensageiro. Jesus estava deificado, ou seja, ele era o próprio Deus. O objetivo era prestar culto a Jesus, em vez de imitá-lo como aquele homem simples da Galileia que pregava o amor e o perdão. E neste momento, em que passa-se a cultuar Jesus, surgem todos os ritos exteriores, as liturgias, os paramentos. Jesus passa a ter uma nova representação para as comunidades. Mas o tempo vai andando, a roda do tempo segue, e Jesus vai ter a sétima representação. Que sétima representação é essa? A do guerreiro das cruzadas. Vamos recordar um pouquinho da história. Desde Constantino, que foi um imperador romano e que implantou a Igreja Católica, os lugares santos da Palestina haviam adquirido uma considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas. Mas acontece que Jerusalém, no século XI,
cai sob o poder dos turcos, que não mais toleram a presença dos cristãos na região e passam a expulsá-los dali da região com a máxima crueldade. E esta circunstância, essa situação, passa a receber protestos de todo o mundo católico do Ocidente. E no fim do século XI, prepara-se então as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. O infiel aqui é o povo turco. No ano de 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos e com Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem na cidade de Constantinopla, eles vão em direção à cidade de Niceia com um exército de 500 mil homens. E depois de capturar a cidade de Niceia, eles capturam Antioquia e chegam finalmente a Jerusalém com a chamada Palma do Triunfo e expulsam os turcos. Acontece que os turcos expulsos se reorganizam, porque eles não descansam, e voltam e capturam a cidade de Edessa. E aí o Papa Eugênio III, que é o Papa da época, providencia a Segunda Cruzada, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, e que foi uma cruzada que teve os efeitos mais desastrosos daquela época. No final do século XII, a cidade de Jerusalém cai em poder de Saladino, um príncipe muçulmano. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se então para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João d'Acre, um dos grandes vitoriosos das cruzadas contra Saladino. E essas lutas no Oriente sucedem-se anos a fio, mais ou menos como uns furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galileia era um vasto jardim, cheio de perfume, de flores. Mas foram tantos os embates entre os exércitos inimigos nessa região que parece que a natureza maldisse os lugares que antes haviam merecido tanto amor e tanto carinho dos homens. A última cruzada foi dirigida por Luís IX, o rei santo de França. E observe que em nome do amor, em nome de Deus, de Jesus, mataram-se pessoas que não acreditavam naquilo que Jesus pregava. O texto bíblico era proibido. Os uniformes dos cruzados apresentavam uma cruz. Os uniformes, os capacetes, os escudos, tinham uma cruz esculpida. É o triste período da Cruzada dos Templários, da horrível perseguição aos muçulmanos. Aquele era um Jesus guerreiro. Mas esta fase é ultrapassada. E agora não se mata mais aqueles que não aceitam, acreditam nas palavras, na orientação de Jesus. Passa-se agora a matar e destruir as pessoas da própria religião, do próprio cristianismo. Daquelas pessoas que não concordavam com a orientação da igreja de então sobre os princípios religiosos ou da religiosidade cristã católica.
Iam para a fogueira todos aqueles que não concordavam com as ideias religiosas da época. Vamos lembrar aí, em 1415, Jan Hus, que mais tarde viria a ser Allan Kardec, Jan Hus era um sacerdote católico, foi queimado vivo na cidade de Constança por não abjurar de ideias diferentes da ideologia religiosa da Igreja Católica naquele momento. Queimado vivo. Joana d'Arc, queimada viva em 30 de maio de 1431, no século XV. Por quê? Porque era considerada bruxa, e era considerada bruxa por conta da sua mediunidade. Joana d'Arc dialogava com São Miguel Arcanjo como eu estou dialogando com você, ao vivo e em cores. Em que, pese ser muito jovem, tinha vaticínios sobre a guerra absolutamente espetacular e conduziu seu país à guerra contra a Inglaterra. Giordano Bruno, queimado vivo em 17 de fevereiro de 1600, é outro mártir católico. Por quê? Porque ele negava algumas doutrinas católicas essenciais, como, por exemplo, a virgindade de Maria, a Santíssima Trindade, a divindade de Jesus. E por heresia, e por que ele foi considerado herege? Porque Giordano Bruno admitia a existência de vida noutros planetas. Olha que interessante. Isso em 1600. E foi o suficiente para que ele fosse condenado à morte. Queimado vivo também. De uma certa forma, houve uma grande perseguição aos médiuns. Sim, porque a essa altura do campeonato, todo aquele que fazia revelações, e que a igreja sabia que eram revelações verdadeiras, precisavam ser exterminados, tinham que ser exterminados do meio da população, porque isso era um perigo, se as populações passassem a acreditar nisso. E aí, todos aqueles que tinham mediunidade fugiam para a floresta e lá ficavam escondidos. A nona representação de Jesus é na qualidade de proscrito. Por quê? Nós vamos ter na Europa, mais especificamente na França, um grande momento do ponto de vista político, social, religioso, que é a Revolução Francesa. E, fundamentalmente, a Revolução Francesa pretendia extirpar a religião da França, porque ela precisava trazer uma nova religião, que era o culto à razão. Essa era a nova religião que deveria vingar na França. E Jesus, o Evangelho de Jesus, precisava ser extirpado da mente das pessoas, como de resto a religião como um todo. Dizem os historiadores que a Revolução Francesa é uma espécie de vingança pelo que a Igreja fez na Idade Média e nas Cruzadas. Foram 1500 anos em que a religião massacrou a ciência. E na Revolução Francesa, então, uma onda de materialismo varre o planeta. É a primeira vez na história da humanidade que o homem decide marchar sem Deus. Por quê? Isso por causa do medo que a religião impôs naqueles 1500 anos de massacre, em que ela fez e desfez com toda a crueldade e violência, contra todo aquele ou toda aquela que não aceitasse os dogmas religiosos tais quais eles se apresentavam. A roda do tempo avança e chegamos à 10ª representação de Jesus, que é a de modelo e guia, apresentado a nós por Allan Kardec. Esse Jesus, finalmente, se aproxima 100% daquele Jesus dos primeiros tempos
do Mestre entre nós. Modelo para ser imitado, guia para orientar-nos através de seu evangelho de amor e libertação. Vem para nós a chamada doutrina consoladora. O Consolador prometido, finalmente, aparece entre nós. O tempo avança e Jesus alcança a 11ª representação para a humanidade. Ele agora nos é apresentado como governador espiritual da Terra, do planeta. Quem faz isso para nós? Leon Denis. Na sua obra Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis diz assim: governador planetário, veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem. E é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação, que sob o nome de moderno espiritualismo vem restabelecer sua doutrina, restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento de sua natureza e dos seus destinos. Está entre nós a doutrina dos espíritos. Mas uma curiosidade é que Leon Denis foi buscar essa denominação de governador espiritual da Terra na tradição hindu. Porque lá no Mahabharata, que é a grande coletânea dos hindus, coletânea religiosa, fala de um governador espiritual do planeta chamado Narayana. Nara significa homem, Ayana significa eterno, que não tem fim. Essa denominação, por exemplo, era dada a Krishna. Então, Narayana era o governador espiritual do planeta. E é apoiado nessa tradição hindu que Leon Denis vai citar Jesus como o governador espiritual do planeta Terra. Se nós formos no capítulo 1 da obra A Caminho da Luz, o benfeitor Emmanuel traz essa informação do governador planetário. Emmanuel diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E entre esses está Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Esta representação de Jesus entre os espíritos, entre nós espíritas, é muito forte, é muito robusta. O nosso destino planetário segue sob a orientação do nosso governador, assessorado por uma extensa legião de colaboradores espirituais. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, o Jesus que veio à Terra com a missão de realizar tudo que seus predecessores por ele enviados não conseguiram, foi ao longo dos séculos recebendo significações, representações diversas, todas ao sabor das circunstâncias e dos interesses dos cristãos, especialmente da Igreja. Não obstante sua significação mais utilizada esteja no cordeiro imolado na cruz infamante, mais do que lembrá-lo e reverenciá-lo na morte, nós devemos fazê-lo no seu aspecto mais pujante de vida, através de todos os ensinamentos que vararam os séculos
e permanecem atuais. O Jesus que nós devemos cultuar, reverenciar, é o Jesus vivo. É o Jesus da cura, das conversas, das palavras, da orientação. Não aquele Jesus crucificado. Mas que historicamente nós acabamos assumindo isso por conta dos nossos irmãos da Igreja Católica. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, esperando ter contribuído para o entendimento desse tema,